Bom dia, pessoal. Retomando a aula agora de circuitos, vamos começar agora a ver circuitos RL paralelo, tá? Com fonte de corrente, tá? Então, a revisãozinha eu já fiz antes, já vou passar meio direto aqui, né? Acabamos de ver então o circuito RL série, né? Nós vimos que sempre a equação vai ser sempre uma constante, mais uma constante, vezes uma exponencial, e daí vai ter carga ou descarga, dependendo da condição inicial e do valor da tensão e do resistor aqui, tá? Agora nós vamos ver o circuito RL paralelo, tá? Então, vamos lá. Então, o circuito RL paralelo, ele é um circuito assim, nós temos uma fonte de corrente, um resistor e um indutor em paralelo, tá? Então, o nosso objetivo aqui, da mesma forma que antes, é encontrar a corrente no indutor, tá? Então, como ele é um circuito paralelo, a tensão em todos os elementos é a mesma, tá? Toda a tensão em todos eles é a mesma, ok? Então aqui nós vamos fazer sempre a mesma coisa. Nós vamos resolver o circuito para t menor do que zero, tá? E para t maior do que zero, tá? Nesse caso aqui, para t menor que zero, eu já dei o valor da corrente inicial. Não precisa resolver nada para t menor que zero. Tá? Então provavelmente existe um outro circuito mantendo essa corrente. Tá? No próximo exemplo eu vou mostrar de onde é que vai um circuito que poderia fazer isso, tá? Agora, nós vamos resolver o quê? Nós vamos resolver o circuito para t maior do que zero. Tá? Então, aqui, se a gente pegar e considerar que aqui é o nosso 0 volt, aqui em cima seria a tensão de todos os elementos, que eu vou chamar de VL, né? Porque a tensão no indutor, vamos chamar de VL. Tá? Então, se a gente pegar, como eu quero a corrente no indutor, é interessante a gente pegar e somar as correntes nesse nó aqui, né? E resolver como se fosse por nós. Tá? A gente estava resolvendo, na verdade, por nós. É um nós um pouquinho modificado, né? Porque se fosse por nós mesmo, a gente estaria calculando a tensão do nó. Tá? Só que nós queremos a corrente do indutor. Mas o processo é o mesmo. Tá? Nós vamos primeiro somar as correntes no nó. Tá? Então aqui tem a corrente IS entrando, a corrente do resistor saindo e a do indutor saindo. Tá? Daí a corrente IS é uma constante, o IL já está pronto, né? Porque nós queremos encontrar a corrente no indutor, né? Então essa aqui já está pronta, tá? O que falta é trocar esse R por alguma coisa que dependa de IL, tá? Então aqui, ó, o que é o IR, a corrente no resistor? É a diferença de tensão sobre a resistência, tá? Sendo que a tensão é o VL. Então é VL menos 0 sobre R. Isso que vocês já sabem fazer. E o que é o VL? VL é L de IDT. Tá? LD e DT. Então, no lugar do VL, pessoal, vocês vão substituir isso aqui, tá? É sempre assim, né? É encontrar uma equação principal e substituir as equações auxiliares dentro, tá? Então, aqui tem 1 sobre R, eu coloquei na frente, e aqui vai ficar L da IDT, tá? Mais IL igual a IS, ok? Então, fica uma equaçãozinha assim. O normal é a gente deixar a derivada sem nenhuma constante na frente. Então tem um L sobre R na frente. Eu vou multiplicar pelo contrário, por R sobre L, né? Daí cancela ali, ó, e esse R sobre L vai aparecer aqui, ó, no IL. E do outro lado também, R sobre L. Tá? Então fica uma derivada com 1 aqui na frente. Tá? Esse aqui é o formato padrão da equação diferencial. Tá? Então, isso aqui é uma equação diferencial da mesma forma que nós já resolvemos antes, só mudou as constantes. Tá? A única coisa que muda são as constantes. E daí a corrente inicial é I0. Tá? Então, mesmo procedimento de antes, ó, passa o RL negativo para o outro lado, deixa o R sobre L em evidência, daí acha uma constante. Aqui eu vou passar meio rapidinho, daí a gente faz um exemplo ali que eu acho que é mais proveitoso. Isso aqui é tudo igual que vocês já fizeram. Tá? Acha essa constante A, né, igual as duas ali, vocês vão ver que o A vale menos IS, substitui lá, então vai ficar uma equaçãozinha assim. Tá? E L igual a menos R sobre L vezes IL menos IS. Tá? Daí depois de fazer isso, passa tudo que tem em L para um lado, tudo que tem em DT para o outro. Tá? Integra, tá? Acha o LN, daí vai ter uma subtração de LNs, faz o quociente, eleva na exponencial,
Daí depois dá uma simplificada aqui, eu passo tudo para um lado ali e acho a equação do IL. Tá? Estão vendo que é bem parecido com a de antes. Tá? A única coisa que vai ser sempre nesse formato, vai ser uma constante A mais um B vezes um N menos T sobre tal. Sobre um tal. Ok? Então, o tal nesse caso aqui é L sobre R. É sempre o inverso do que está aqui. Tá? Aqui é R sobre L, então o tal é o inverso. Tá? Beleza? Então é basicamente isso aí que tem que fazer. Tá? Experimento T0 é 0. Tá? Condições iniciais, aqui que muda um pouquinho. Tá? Então, se a gente quiser fazer pela equação, como é que faz pela equação? É só substituir IL de 0 aqui. Então, vai substituir aqui, vai ficar N a 0. N a 0 vale 1. Então, vai ficar 1. E S mais de 0 menos de S. Daí cancela esse S com esse aqui, vai dar 0. Então, IL de 0 é 0. Quer dizer que a nossa equação está certa. Tá? Depois, corrente de infinito. Tá? A gente vai substituir infinito, daí vai ficar N a menos infinito, vai zerar esse termo, né? Tá? Então, vai zerar tudo aqui, vai sobrar só o IS aqui, né? Então, quer dizer que a corrente final é igual à corrente da fonte. Tá? E aqui tem aqueles casos, né? Se a corrente inicial partir daqui e a corrente final, que é a corrente da fonte, for maior, então ele vai se carregar. Tá? Então, se o IS for maior que 0, ele se carrega. Se o IS for menor que 0, ele descarrega. Tá? Mesma coisa. Ok? Beleza? Corrente final, pessoal, que eu acabei de mostrar. Corrente final, vocês podem resolver de duas formas. Primeiro, encontra a equação da corrente e substitui t igual a infinito, ou faz um limite, né, de t tendendo ao infinito, né? Ou a gente analisa pelo circuito. Tá? Lembrando que, nesse caso, o indutor vai se carregar totalmente. Tá? Então, o que acontece quando o indutor se carrega totalmente? A tensão dele vai para zero, ele vira um curto. Né? Então, curto-circuitou aqui, ó. Por onde é que essa corrente da fonte aqui vai ir? Ela vai ir toda pelo curto. Tá? Por quê? Porque como a tensão do circuito paralelo zerou, a tensão no resistor zerou também. Então, se tem zero de tensão no resistor, tem zero de corrente nele. Tá? Então, toda a corrente vai ir pelo indutor. O indutor é o único elemento que com zero de tensão ele consegue conduzir corrente. Né? O resistor, se tem zero de tensão, pessoal, não tem como ter corrente. Né? Porque a equação dele é direta, né? É R vezes I. Então, se a tensão é zero, a corrente tem que ser zero. Tá? No indutor, não. No indutor, eu posso ter zero de tensão e ter corrente. Olha que loucura aí, né? Bem diferente, né? São elementos diferentes. Tá? Então, nesse caso, a corrente final é igual à corrente da fonte. Tá? Neste circuito, tá, pessoal? Se eu tiver mais resistores, daí muda. Tá? Mas, por enquanto, é só isso aí. Ok? Quando o tempo tende ao infinito, o indutor então se carrega totalmente, o indutor irá se comportar então como um curto-circuito, visto que sua corrente não varia mais e sua tensão vai a zero. Né? Então, a tensão final dele vai ser zero, né? Ele vai ser um curto-circuito, e a corrente final é a corrente da fonte, neste caso. Tá? Então, essa é a lógica. Tá? Beleza? Então, um resumo, né? Para a corrente menor que zero, ela vai valer zero, e para t maior ou igual a zero, ela é essa equação aqui. Tá? Corrente. Então, essa parcela aqui, pessoal, já é a corrente final, né? Corrente de infinito. Por quê? Porque quando t vai para o infinito, a exponencial zera e zera tudo isso aqui. Então, é a corrente final mais a corrente inicial menos a final vezes uma exponencial. Né? Tá? Tá? Quando for um circuitinho simples assim, se tiver mais que um resistor, daí tem que fazer o cálculo. Tá? Ok? Aqui eu coloquei no slide, pessoal, uma outra maneira, usando malhas. Tá? Eu vou passar bem rapidinho, mas eu não recomendo fazer por malhas. Façam por nós, que é a maneira mais fácil, né? Não tem por que fazer de outra maneira. Mas se quiserem, né? Então, tá sobrando tempo, quero sofrer, quero fazer por malhas, pode fazer por malhas também. Tá? Então, como é que vocês fariam? Faria uma malha 1, malha 2. A malha 1, ela já está pronta, ela vale a própria fonte de corrente ali.
por 10 amperes, ela vai valer 10 amperes. E na malha 2, daí nós temos que somar as tensões ali dentro, tá? Então vai ter, se eu sair daqui, vai ficar R vezes IL menos I1, mais VL, tá? Daí, o meu I1, pessoal, eu substituo ali, né? Então esse cara aqui, esse vai vir ali, tá? Vai virar um IL, um IS, tá? E daí o meu VL, ele vale LD e DT, tá? Então ele vai vir aqui dentro, tá? Daí, essa equação aqui, pessoal, é a mesma de antes, tá? Multiplica por 1 sobre L, tá? Vocês vão ver que é a mesma equação, tá? Então essa equação aqui é a mesma de antes, não muda nada, tá? Então, posso fazer por malhas também, eu acho que dá um pouquinho mais de cálculo, tá? Mas dá para fazer também, tá? Dá para fazer também. Ok? Resolução idêntica à anterior, vale apenas para ter marca zero. Tá? Então dá para fazer por malhas também, dá para fazer por nó. Só que daí não é uma malha direta, né? Geralmente quando a gente faz, nesse caso aqui sim. Nesse caso, quando a gente faz por malhas, a gente acha uma corrente. Nesse caso aqui é a corrente IL, tá? Não tem problema. Tá? Aqui uma diferencinha, pessoal, nesse exemplo aqui, ó, o indutor está na direita, tá? E o resistor está no meio, tá? Eu só troquei de lado, ó. Coloquei o indutor para o meio, eita, coloquei o indutor no meio e o resistor na direita, tá? Continua o mesmo circuito, tá? Continua sendo o mesmo circuito, não mudou nada, ó. Não dá para cima, ó. Não mudou nada, eles estão todo mundo em paralelo, tá? Só que se vocês forem fazer por malhas aqui, ó, daí fica interessante, ó. A gente vai fazer uma corrente I1 e uma I2, tá? Só que eu quero calcular o IL, tá? O I1, pessoal, não é o IL e o I2 também não é o IL. Tá? É a corrente na malha 1, corrente na malha 2. O IL é a diferença das duas correntes, tá? Que eu vou ter que calcular depois, tá? Então, o que eu teria que fazer? Eu vou somar as tensões ali dentro, tá? A malha I1, de novo, tá pronta, ó. I1 é o próprio IS, tá? E a malha 2, daí eu tenho que pegar e somar as tensões aqui dentro. Como é que fica? Daí aqui que fica interessante, ó. Se eu, digamos que eu saí desse ponto aqui, ó, no horário, ó, caminhando no sentido horário, cheguei no mais, ó, mais R vezes I2, ó, tá? E aqui, pessoal, ó, eu vou somar a tensão do indutor. Ela é L de IL, tá? Só que o que é o IL? O IL é a corrente que está passando no indutor. Então, no lugar desse IL, eu tenho que colocar I2 menos I1, tá? Então, que é a mesma coisa que a gente fazia antes. Se aqui fosse um resistor, ó, eu vou voltar para o slide anterior, ó. Slide anterior. Aqui fica sempre a diferença dos dois na hora do resistor, né? Fica R vezes IL menos I1, tá? IL menos I1. Agora aqui fica o I2, que é a da malha, menos a corrente do outro lado, que é o I1, que é o próprio IS, que eu já substituí lá, tá? Então a diferença vai para dentro da derivada, tá? Eu sei que tem que tomar cuidado, tá? Eu acho uma maneira interessante de fazer assim, tá? Pode ser feito assim também, sem problemas. Tá? Daí o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer essa derivada aqui, ó, tá? E daí, tá, essa corrente aqui veio do nó, tá? Aí eu substituí lá dentro, tá? Então, quanto que vale o I2, né? Que eu tenho que substituir aqui. Eu não quero achar o I2, eu quero achar o IL, tá? Então aqui tem IL, e aqui tem I2 e aqui tem I2, tá? Então no lugar do I2, pessoal, eu tenho que substituir alguma coisa que dependa de IL, tá? Então eu vou substituir isso aqui, ó. Vai ficar... Vou somar as correntes nesse nó aqui, eu tenho o I1 entrando e o IL e o I2 saindo. IL e o I2 saindo, tá? Então, se eu substituir isso aqui, eu vou achar uma equação para o I2, que daí eu substituo aqui, ó, nesse cara aqui e nesse cara aqui, tá? Que daí vocês vão ver que a equação ela vai ficar bem semelhante, tá? Isso aí é para convencer o cara para usar o método dos nós, exatamente. Tá? Exatamente. Mas tem que mostrar, né? Tem que mostrar, só falar não adianta. Tá? Então, se eu substituir lá dentro, ó, vai cancelar esse IS com esse IS, ó, e vai ficar uma derivada de menos IL, que vai vir para cá, ó, tá? E daí multiplica por menos 1 sobre L e chega na mesma equação de antes. Então dá para fazer por malhas quando o indutor está no meio também, tá? Não recomendo,
mas dá para fazer também, tá? A minha recomendação, pessoal, é do ponto de vista de facilidade e menos coisas para errar, tá? Quer fazer assim? Pode fazer. Eu acho que é interessante até fazer de uma maneira diferente de vez em quando, mas primeiro a gente aprende o jeito fácil, depois a gente pode, se sobrar tempo, a gente aprende o difícil, tá? Eu coloquei aqui porque meu papel aqui é mostrar todas as possibilidades. Tá? Algumas possibilidades, todas não, né? Mas algumas. Tá? Então, também dá para fazer quando o monitor está no meio. Tá? Beleza? Então aqui tem um exemplozinho, vamos fazer, eu acho que esse exemplo aqui é bem interessante. Tá? Eu acho que eu já está resolvido no slide ali, mas da aula do semestre passado. Tá? Nós vamos resolver esse cara aqui direto aqui. Eu acho que no exemplo fica mais fácil de. Temos 30 minutos aí, acho que dá para resolver. Tá. Beleza? Alguma dúvida antes? Posso seguir o exercício? Uma pergunta? Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu já engatilhar um Ctrl C aqui, pronto já. Aqui, mesclar as camadas. Tem que fazer o Ctrl C depois. Beleza. Então tá, pessoal. O que nós vamos fazer? Mesma coisa de sempre. Mesma coisa de sempre. Nós vamos pegar esse circuito aí e vamos dividir em dois. Tá? Nós temos uma chave que em t igual a zero ela toca para a posição B. Okay? Então, antes disso, ela estava na posição A. Okay? Então, nós temos que pegar esse circuito aqui ó, e desenhar ele para... Tá? Vamos pegar esse carinha aqui e vamos resolver esse cara aqui para t menor do que zero. Tá? Menor que zero menos. Tá? Então, para t menor que zero menos, a chave estava na posição A. Em zero, ela troca para B. Então, antes ela estava na A. Então, essa parte aqui do circuito não está ativa. Né? Não está ativa. O circuito é basicamente isso aqui. Que é um circuito com fonte de tensão que a gente acabou de ver antes. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse circuito para T menor que zero passou um tempão, mesma história de antes, né? Passou um tempo muito grande entre o circuito existir e até zero. Então, esse indutor aqui, ó, ele já está totalmente carregado. Tá? Então, o que aconteceu com o indutor quando ele está totalmente carregado? Ele vira um... O que acontece com ele? Um curto-circuito. Curto-circuito. Tá? Então, esse cara aqui, ó, o que eu quero calcular é o IL de zero menos, tá? Que é a corrente desse circuito aqui. Tá? Que só tem um resistor e uma fonte. Ok? Então, essa corrente aqui, ó, ela é 40 volts, tá? Sobre 2 ohms. Tá? Então, isso aqui vai dar 20 amperes. Então, essa aqui, pessoal, é a corrente inicial do circuito. Tá? Então, é só trocar o indutor por um curto-circuito, tá? E calcular a sua corrente. Tá? Então, e essa tensão aqui é o VL de zero menos. Tá? Então, VL de zero menos vai ser sempre 0 volts. Tá? Por quê? Porque ele está totalmente carregado, corrente não varia mais, tensão é zero. Beleza? O que acontece agora? A chave troca de posição. Tá? A chave troca de posição. Então, o circuito que nós vamos resolver agora é um pouco diferente. A chave trocou para a posição B, logo essa parte aqui do circuito ela é totalmente eliminada. Tá? Totalmente eliminada. Tá? Sobrou só este circuito aqui. Tá? Vou pegar isso aqui ainda. Vamos... Opa! Tá mais para baixo aqui, sim. Isso aí, ó. Tá?
e daí esse cara vai lá, ó, tá? Então ficou um circuitinho agora, um circuito RL paralelo, tá? Um circuitinho RL paralelo. Até vou dar um Ctrl C aqui, que eu vou precisar dele depois. Tá? Vou colocar mais no canto aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse indutor aqui, ó, pessoal, ele tem uma condição inicial, tá? Que veio daqui de cima, ó, tá? Porque agora a gente está exatamente em T igual a 0 mais, tá? T igual a 0 mais. E a gente sabe que a corrente em 0 mais do indutor, ela é igual à corrente de 0 menos, né? Porque a corrente do indutor não pode variar abruptamente. Então, ela vale 20 amperes. Tá? Então, essa corrente inicial aqui, ó, é 20 amperes. 20. Eita. Mais aqui, ela é 20 amperes. Tá? Beleza? Então, em T igual a zero, a chave trocou e esse circuito aqui passou a existir. Tá? E nesse indutor está passando 20 amperes. Tá? Daí aqui, pessoal, é a pergunta que eu faço para vocês agora. Ó. Presta atenção. Eu tenho aqui ó, 10 amperes vindo da fonte. E esse meu indutor está carregado com 20. Tá? Então, está vindo 10 amperes aqui, ó, tá? E tem 20 amperes vindo aqui. Neste momento, em T igual a 0 mais. Tá? Qual que é a corrente do resistor? Vamos colocar o resistor assim, a polaridade. Quanto de corrente vai passar no resistor aí? Não tá virado aquele sinal do 20 ali? O indutor, eu tenho que seguir a mesma polaridade Ah, do, que do já de tava no antes. circuito, né? No anterior. No anterior ele está apontando para baixo, né? Então a corrente tem que apontar para baixo também. Aqui. O IL está para baixo. Tem 20 para baixo e tem 10 amperes. A fonte sempre mantém 10 amperes. Tá? Só que vocês estão vendo que no indutor tem uma corrente e na fonte tem outra. Tem uma diferença de corrente. Para onde é que vai essa diferença? Qual o único elemento que tem ali que poderia absorver essa diferença de corrente? Sim, é um resistor, né? Sobrou para o resistor. Tá? Então, se tem 20 amperes indo para lá, tem que subir aqui ó, 10 amperes. Tá? Então, o resistor antes, no exemplo de antes, ele estava desligado, tinha 10 amperes, na verdade, descendo, né? Porque esse circuito aqui ainda existia, né? Tá? Tava passando 10 amperes. E daí agora inverteu, né? Inverteu. O indutor está bem carregado, está com 20 amperes. Então, ele tem que... para a fonte de corrente ele não pode ir, porque a fonte de corrente não deixa passar mais que 10. É 10 e acabou. Então, essa diferença de corrente vai ir para o resistor. Tá? Então, como a corrente está subindo, tá? E a polaridade do resistor a gente geralmente pode colocar para baixo também, né? Mas se ela está subindo e a polaridade é essa aqui, ó, então aqui vai aparecer menos 20 volts, né? Porque está invertido, né? Porque a corrente está entrando assim, mas eu estou medindo nesta polaridade, tá? Então vai aparecer menos 20 volts. Então esses menos 20 volts, pessoal, vão aparecer em cima do indutor, tá? Que é uma das coisas que nós temos que calcular agora, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente primeiro tem que calcular a corrente desse resistor aqui, tá? E daí calcular a tensão do indutor, que é o que nós temos que calcular agora, que é o VL de 0 mais. Aqui, tá? Então, vamos fazer uma malha aqui dentro para somar as tensões, né? Lembrando que fonte de corrente, nós não sabemos a tensão dela, tá? Nós não sabemos a tensão dela. Tem 10 amperes, mas eu não sei quantos volts tem aqui. Então, por ela, a gente não define a tensão. Quem que vai definir a tensão? Vai ter que ter um resistor aí no meio, tá? Porque o indutor a gente também não sabe a tensão dele ainda, tá? A gente sabe que tem 10 amperes aqui e 20 ali, ok? Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, e vou tirar tanto daqueles positivos ali que eu deixei aqui, tá? Assim que daí fica menos riscaria ali, tá? Então, o que que eu quero saber? Eu quero saber, vamos colocar essa corrente do resistor para baixo, tá? Saber esse cara para baixo. E vou chamar essa tensão aqui de VR,
tá? E essa aqui de VL de 0 mais, tá? Então, se eu quiser saber a tensão do VL, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar as tensões nesta malha, tá? Então, se eu somar as tensões nessa malha, ó, eu vou sair desse ponto aqui, eu vou subir, né? Vai ficar menos VR, cheguei lá em cima, mais VL de 0 mais, igual a 0, tá? Então, a tensão no meu indutor em 0 mais, ela vale VR, tá? Então, o meu objetivo é descobrir o VR nesta polaridade aqui. Para saber essa polaridade, eu tenho que saber quanto de corrente tem descendo, tá? Então, quanto que é o meu VR? Deixa eu ver, vai sobrar espaço aqui embaixo. Não vai sobrar espaço. Tá. Mas o meu VR, ele é o quê? 2 vezes IR, né? Porque a corrente está descendo, ó. A corrente do IR está descendo e o positivo está em cima, ó. 2 IR. Pergunta é, quanto que vale o IR? Aí nós temos que somar as tensões, as correntes aqui, ó. Tá? Lei de Kirchhoff das correntes. Lei de Kirchhoff das correntes. Então, nesse ponto, nós temos 10 amperes entrando. Então, 10. Tem mais alguma entrando? Não tem. Igual a IR saindo, mais 20 amperes saindo. Tá? Então, se a gente pegar e passar esse 20 para o outro lado, a gente vai ver que o nosso IR é menos 10. Tá? Por que menos? Porque nós botamos a setinha para baixo. Tá? Botamos a setinha para baixo. Tá? Agora que nós sabemos a corrente, a gente substitui lá. A gente vai ver que o nosso IR é 2 vezes menos 10 aqui. É menos 20. Ok? E daí, essa tensão VR é a tensão no indutor. Então, o meu VL de 0 mais vale menos 20 volts. Tá? Então, eu estou com uma tensão negativa no meu indutor. Tá? Isso vai fazer o quê? Eu estou com 20 amperes. Então, é como se o meu trem está embalado lá. E agora eu estou botando tensão negativa. Eu estou freando esse trem. Tá? Estou freando ele. Então, a corrente vai diminuir. Tá? Tem 20 amperes. Provavelmente, a corrente final vai ser um valor menor. Tá? Vai ser um valor menor. Beleza? Então, isso aqui já é algumas coisas que foi pedido aqui, né? Então, IL de 0 aqui é 20 amperes. Tá? IL de 0 mais é 20 amperes. Tensão de 0 menos é 0. Já calculamos aqui. E a tensão de 0 mais é menos 20. Tá? Então, já foi várias coisas aí. Tá? O que nós podemos calcular agora? Podemos calcular podemos calcular agora a tensão em infinito. Tá? Vou fazer embaixo mesmo. Aqui. Tá? Então, nós calculamos em menos, menor que zero, em zero e agora t tendendo ao infinito. Tá? Então, t tendendo ao infinito, o que vai acontecer com o indutor de novo? O que vai acontecer com o indutor quando o tempo passar um tempo infinito nesse circuito aqui? Vai virar um curto-circuito de novo. Virar um curto-circuito de novo. Pô, agora eu entendi esse negócio aí, mas... Tá? Então é assim, o pessoal, o indutor ele está em curto, daí tu troca a chave, ele enlouquece e depois ele vira um curto de novo. Tá? Mas foi aquela frase do Luiz lá, que o indutor não gosta de ficar na mesa. É isso aí. É isso aí. E o capacitor, lembram, pessoal, é a mesma coisa, só que para tensão. Tá? Então lá tu bota um circuito lá que vai carregar o capacitor, ele vai se carregar e vai virar um circuito aberto. Tá? Daí tu troca a chave, entra a corrente nele, as tensões se bagunçam lá e depois vira um circuito aberto de novo. Tá? Daí tem que ver a tensão que vai dar, né? Aqui é o contrário. Aqui, em vez de virar um circuito aberto, o motor vira um curto. Tá? Então, aqui nós temos um IL de infinito, que eu quero calcular. Então, como virou um curto, curto-circuitou o resistor. Tá? Então, essa tensão aqui ó, é zero também. Tá? Então, aqui não vai ter corrente. Tá? Então, a corrente vai fazer o quê? Ela vai toda pelo indutor. Vai ser 10 amperes. Tá? E o VL de infinito sempre vai dar zero, porque ele vai entrar em curto.
tá? Beleza, então já sabemos responder isso aqui, ó. Se vocês fizerem isso aqui, pessoal, é 50, 60% da nota. Tá? Resolver aquela equação lá é um plus. Tá? Ou mais, eu posso botar até menos ponto valendo para a equação. Aqui é 10 e aqui é 0. Tá? Então, essas aqui de tensão, pessoal, é sempre 0, né? Tensão no indutor antes e depois é sempre 0. Tá? Ele já está totalmente carregado, né? Então, beleza. Agora, o que falta? Podemos, inclusive, ó, já calcular o gráfico. Né? Já vamos fazer o gráfico dele aqui. Então, vamos fazer o gráficozinho dele aqui, que isso aqui também vale ponto. Para fazer o gráfico. Vamos olhar, é bom saber as escalas. Ele começa em 20 e termina em 10. Tá. É bom saber os limites para ser mais fácil de desenhar. Aqui, e aqui embaixo vai ser a tensão. Tá? A tensão ela começou com menos 20 e vai para 0. Então, tá. Então vamos lá. Vermelho aqui, vamos colocar a corrente. Então a corrente ela estava em 20, né? 20 amperes. Tá? Qual o gráfico que nem o de antes? Tá? Então ela vinha em 20 amperes aqui, ó, corrente. Eu queria fazer em vermelho. 20 amperes e depois ela vai descer para 10. Tá? Então aqui, ó, ela vai tangenciar essa curva de... Deixa no meio da tela, senão eu não consigo ver. Eita. Assim. E daí essa corrente ela vai fazer isso aqui, ela vai tangenciar esse 10 amperes. Tá? Ok? E a corrente, desculpa, a tensão, ela estava em 0 antes, né? Sempre vai ser 0. E quando trocou, ela trocou para menos 20, né? Menos 20 volts. E daí ela vai fazer isso aqui. Ó. Então, mais ou menos onde esse cara aqui já chegou em equilíbrio, né? Em regime, esse cara aqui também já vai ter tocado 0, mais ou menos. Tá? Isso aqui, pessoal, eu não vou cobrar um negócio tão certinho, porque nem eu consigo fazer à mão, né? Aqui vocês podem usar um software lá para conferir, tá? Então, isso aqui vai ser a nossa tensão DT, e aquela de cima lá é a nossa corrente DT. Mas os gráficos, pessoal, tem que fazer. Tem que colocar eixo do tempo aqui, tá? Então, os gráficos tem que fazer. Eu cobro, vale ponto. Tá? Tem que fazer o gráfico. Tá? Inclusive, na lista ali que vocês têm que me entregar, vocês já têm que fazer o gráfico. Tá? Não entregou o gráfico, desconta ponto. Beleza? Então, ó, já fizemos o gráfico sem ter feito encontrado a equação exponencial ainda. Tá? Dá para ter uma ideia. Tá? Beleza? Vamos agora, então, fazer a equação. Tem 12 minutos aí para nós fazer, rapidinho. Tá? Se ficar muito corrido, vocês assistem depois do vídeo pausado, tá, pessoal? Mas vai ficar meio corrido aqui para fazer, mas o que vale é que vocês tenham um exercício resolvido a mais aí para vocês acompanharem depois. Tá? Se precisarem, se quiserem ir para a lista já e conseguirem fazer, não tem problema. Tá? Então, esse cara aqui é para ter entre 0 e infinito. Tá? Então, aqui, pessoal, vocês podem definir esse cara aqui como um 0. Vocês querem calcular aqui a corrente no indutor. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar as correntes nesse nó aqui. Ó. Vocês têm aqui ó, IS entrando. 10 amperes. Podemos colocar os números direto. Nós temos aqui uma tensão VL, né, que aparece em cima do resistor também. Então, essa aqui nós temos a corrente do resistor. Então, tem 10 amperes entrando, tem IR saindo, mais IL. Tá? Beleza? Então, o que é o IR? O IR é a tensão VL sobre 2. Então, é 10 aqui vai ser VL menos 0 sobre 2. Mais IL. Tá? O que é o VL? O VL, pessoal, é L DIL dt. Tá? Quanto que é o L? 6, né? 6
DIL dt. Tá? Então, substitui aqui, ó, né? No lugar desse cara aqui. Tá? Então, aqui fica 10. Aqui vai ficar... o 1 sobre 2 fica na frente aqui. Aqui fica 6, né? DIL dt mais IL. Tá? Então, aqui vai ficar 3, né? 6 sobre 2 vai dar 3. Então, eu já vou dividir aqui por 3, ó. Tá? E já vou espelhar a equação também, fazer um passo só. Tá? Então, isso aqui vai ficar DIL dt. Desse lado, ó, eu espelhei a equação em relação ao igual aqui, né? Então, tudo que estava na direita eu passei para a esquerda e o menos 10 para cá e depois multipliquei por menos 1. Só espelhei ela. Tá? E aqui vai ficar IL dividido por 3. Tá? E aqui vai ficar 10 dividido por 3. Tá? Não trocou de sinal porque todo mundo trocou de lado. Então, ficou negativo para todo mundo, depois multiplica por menos 1. Tá? Ok. Então, tá, essa aqui é o formato padrão. Nós temos que resolver essa equação diferencial com uma condição inicial aqui de... quanto que é a corrente inicial ainda? 20 amperes. Tá? 20 amperes. Tá? Então, vamos fazer aquele mesmo procedimento, né? Vai ficar tudo que tem D e L para esse lado. dt. Aqui, esse cara vai passar para o outro lado. Vai ficar IL sobre 3 mais 10 sobre 3. Tá? Isso aqui tem que ficar naquele formato padrão, né? DLT. Aqui tem um menos 1 sobre 3, ele vai vir para frente. Sempre sinal negativo aqui, porque ele vai ir depois na exponencial. E aqui ficou IL mais uma constante A aqui. Tá? Que você tem que descobrir quanto que é. Que daí, se vocês multiplicarem para dentro, vai ficar menos 1/3 de IL menos A sobre 3 aqui. Tá? E esse A sobre 3 tem que ficar igual esse termo aqui. Ó, né? Tem que ficar igual. E esses dois termos aqui também tem que ficar igual, porque já são iguais, né? Menos IL sobre 3 aqui, menos IL sobre 3. Só esse termo aqui que tem que ficar igual. Tá? Que faltou. Então, daqui a gente tira que o menos A sobre 3 tem que ser igual a 10 sobre 3. Né? Então, corta, corta. O meu A tem que ser igual a menos 10. Tá? Então, substitui isso aqui lá. Tá? Daí podemos continuar lá em cima. Tá? Então, eu vou fazer direto lá. Então, aqui vai ficar DIL dt. Eita, que fica menos 1/3. E aqui vai ficar IL menos A. Tá? Menos 10, né? Isso? Isso. O A vale menos 10, então ele vai lá, né, em cima. Ok? Então, essa aí é a equação que nós temos que resolver. Tá? Então, aqui o IL menos 10 vai vir para baixo. IL menos 10. E aqui vai ficar menos 1/3 dt integra de quanto até quanto? De 0 a t. E a corrente é de 20 até IL dt. Ok? Então, aqui vai ficar ln de IL dt menos 10, tá? De 20 até t. E aqui fica menos 1/3 de 0 a t. Ok? Então, resolvendo isso aqui, vai ficar ln de IL. Aqui é IL, né? Não dá para cortar o logaritmo já aí, com a exponencial? Eu tenho que substituir primeiro. Primeiro eu tenho que substituir os limites de integração, daí depois eu faço. Menos 10 aqui. Menos ln de... aqui eu tenho que substituir, dá 20 menos 10. E desse lado, menos 1/3 dt. Tá? Não vou substituir o zero porque vai zerar igual. Tá? Então aqui fica meu ln. Essa parte é bem direto, né, no final das contas.
E aqui menos... bem repetitivo, né? Porque você é quase sempre igual, né? Tá? Agora sim. Agora eu posso pegar a exponencial aqui. Tá? Então vai ficar IL de t menos 10 sobre 10 aqui, igual a e na menos 1/3 de t. Tá? Daqui passa o 10 multiplicando, depois passa o outro 10 somando, né? Então fica assim, né? Fica IL de t 10 mais 10 vezes e na menos 1/3 de t. Ok? Então tá aí. Tá aí nossa equaçãozinha. Podemos, como é que a gente faz para conferir? Substitui IL de 0 mais, né, que vai dar 10 mais 10 e na 0, que vale 1, isso aqui vai dar o 20. Tá? Que é o que nós calculamos aqui, ó. Aqui, ó. 20 amperes. Então, fechou. E depois tem que calcular IL de infinito. Tá? Então, dá 10 mais 10 na menos infinito aqui em cima, né? 10 vezes I na menos infinito. Então, isso aqui dá 0, né? Isso aqui deu 1, né? Isso aqui dá 0, isso aqui dá 10 amperes. Tá? Que é o que nós calculamos ali também. Aqui. Tá? Então, para esses dois valores está certo. Então, na verdade, tem três partes, né, na equação. Tem a primeira, a segunda e o constante de tempo. Essa constante de tempo que aparece em cima, aqui, esse 1/3, esse não tem uma maneira direta de verificar. Na verdade, se vocês calcularem a tensão aqui, né, o VL dt, vocês vão ter que fazer uma derivada, né? L de L dt. Se vocês fizerem esse cálculo aqui, na hora de fazer a derivada, esse 1/3 vai vir para frente. Então ele tem que bater com a equação da tensão lá no. Tem que bater, se substituir o VL de 0, ele tem que dar o menos 20. Então, se fechou o menos 20 aqui, é porque daí o expoente também vai estar certo. Tá? Porque são três números na equação, né? Da resposta. É esse aqui e o expoente. Tá? O primeiro, e nos dois casos, o expoente sumiu na hora de substituir aqui, né? Então a gente não verificou ele, né? E ele pode ser que está errado ainda. Daí, como é que a gente faz? Na hora de calcular a tensão aqui, tá? Porque a gente vai fazer essa derivada e daí o expoente vai vir para frente, ele vai virar uma constante aqui. E daí, se eu substituir t igual a 0, daí eu vou conseguir verificar o expoente também, tá? Daí, se fechou nos três, daí tá tudo certo, né? Supondo que a gente resolveu esses circuitinhos aqui certo também, né? Tem isso também. Tá? Então, essa parte aqui, já estamos na hora, tem 2 minutos aí. Só que eu vou deixar para vocês fazerem em casa também. Tá? Beleza? Então, assim, ó, não sei se ficou alguma dúvida daqui, pessoal. Tranquilo? Tem prova que daqui 2 minutos, então o pessoal tá. Tá. O pessoal já desligou, já está em off, tá? Beleza, então assim, ó, tem que fazer a lista, tudo que nós vimos até agora é suficiente para resolver a lista, tá? Então, é isso aí. Obrigado pela participação aí. Façam a lista é para domingo, acho, né? E qualquer coisa me perguntem no grupo lá, né? Tá? Beleza? Então tá, boa prova para vocês aí depois, tá? Provinha de sistemas digitais. Sistemas. Show de bola. Até mais. Então tá, pessoal. Valeu, boa prova aí. Obrigado. Então tá, abraço. Tchau, tchau.